Pode parecer estranho que um problema tão específico, não aparentemente tão específico, tenha uma importância tão grande. É o problema de dois corpos sob a ação de força central. Mas o fato é que, em primeiro lugar, do ponto de vista histórico, um dos primeiros grandes sucessos da mecânica clássica foi permitir uma descrição do movimento planetário. Lembre que o movimento planetário, na verdade, tinha sido descrito fenomenologicamente já por Kepler, né? Que descreveu, que obteve as 3 leis do movimento planetário, que vocês já devem ter ouvido, né? Conhece as 3 leis do movimento planetário de Kepler? Quais são essas 3 leis do movimento planetário? Eu ouvi a lei das áreas, eu ouvi a lei dos períodos e o formato da órbita. Na verdade, a primeira lei descreve qual é a forma da trajetória, né? A segunda lei, que você chamou aí de lei das áreas, ela dá uma indicação de qual é a rapidez com que essa órbita é percorrida, né? Então, é um resultado associado à segunda lei o fato de que um planeta, quando se move ao redor do Sol, ele se move mais depressa quando está mais perto do Sol e mais devagar quando está mais longe do Sol, né? Então, ela fala sobre a velocidade, de certa forma. Já a terceira lei fala sobre o tempo que demora para percorrer a órbita completa, né? A lei dos períodos. E essa é a lei mais estranha, né? Aliás, eu me lembro que eu falei sobre essa especificamente. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha dificuldade de me lembrar o que estava elevado ao cubo e o que estava elevado ao quadrado. Lembra disso? A terceira lei relaciona o quadrado do período com o cubo do raio da órbita. E aí, para me lembrar disso, eu sempre pensava assim, não, elevar um tempo ao quadrado, eu já vi na aceleração. A aceleração tem 1 segundo ao quadrado lá. Mas elevar um tempo ao cubo, não, né? Então, quem aparece elevado ao cubo é o raio e não o período. Muito bem, as 3 leis de Kepler são uma descrição fenomenológica do movimento planetário e dão conta, de certa forma, da cinemática desse movimento. Esse problema que nós vamos abordar é de que maneira a gente vai utilizar o ferramental desenvolvido por Newton e seus sucessores, Euler e Lagrange, de que maneira a gente vai usar esse ferramental para entender a dinâmica desse movimento. Ou seja, por que é que essas 3 leis são verdadeiras, né? As leis de Kepler foram obtidas a partir de observações empíricas, né? A observação foi que levou Kepler a formular essas 3 leis. Como eu disse antes, um dos primeiros grandes sucessos da mecânica clássica vai ser o fato de que, usando a mecânica clássica, você é capaz de obter essas 3 leis como resultado de uma única afirmação, que é a lei da gravitação de Newton, né? Por que isso é um problema de 2 corpos? Bom, porque em primeira aproximação a gente pode encarar esse problema como sendo o problema do movimento de um planeta, Terra, por exemplo, sujeito à ação do Sol. Em primeira aproximação, a participação dos demais planetas nessa dinâmica pode ser desprezada, né? Claro que, a rigor, eu teria que levar em conta a ação de todos os planetas sobre cada um deles, além do Sol. Mas como o Sol tem uma massa muito maior do que todos os demais planetas, em particular do que todos os demais planetas juntos, então a ação do Sol é certamente muito mais importante e a gente vai ver que a ação do Sol sozinha já explica em grande parte esse movimento planetário que é observado e que é descrito pelas leis de Kepler. Por isso, é um problema de 2 corpos, o Sol e um planeta, né? E é um problema de 2 corpos sob ação de força central, porque a força de gravitação é uma força central. É uma força, né? O Sol faz uma força sobre o planeta Terra, por exemplo, que aponta na direção do Sol, né? Então, ela é uma força central. Então, esse é, digamos assim, historicamente, como historicamente aparece esse problema na física, né? Na verdade, esse problema não se restringe ao movimento planetário, né? Claro que ainda
falando de objetos celestes, ele tem importância modernamente na descrição do que acontece em sistemas que contêm estrelas binárias. A observação mais recente do céu nos mostrou que existe uma coleção grande de sistemas solares que envolvem duas estrelas e não uma só. O nosso é um sistema solar extremamente simples, só tem uma estrela. Mas há muitos sistemas que contêm duas estrelas. Sistemas binários. Há sistemas que, inclusive, contêm mais do que duas. Mas, quando você pensa num sistema binário, duas estrelas, então você tem outro problema de dois corpos importante, que é você descrever o movimento dessas estrelas. E, para esse movimento das estrelas, é muito mais importante a ação da outra estrela do que dos planetas que as rodeiam, e pelo mesmo motivo. Esse problema também tem reflexo em problemas de outros ramos da física, por exemplo, da física atômica. Quando a gente olha para a estrutura de um átomo, o átomo de hidrogênio, por exemplo, você tem um problema assemelhado. Você tem o movimento de um elétron em torno do próton, no átomo de hidrogênio. Outra vez, você tem dois corpos e você tem a ação de uma força central, nesse caso, a força eletrostática. Temos também, ainda no contexto da física microscópica, o problema da descrição de uma molécula diatômica. Moléculas diatômicas são bastante comuns na nossa biosfera e a dinâmica dessas moléculas também atende, também é um problema de dois corpos sob a ação de força central. Então, esse problema não é um problema tão particular quanto ele parece à primeira vista, é um problema que tem muitas aplicações. Não só o problema em si, como várias das ideias que vão surgir na resolução desse problema. Então, aqui, suponha que nós tenhamos dois objetos isolados, de massas M1 e M2, que estão sujeitos à ação de uma força central. A nossa primeira aproximação aqui vai ser considerar que esses dois objetos são partículas. Vamos usar um modelo de partícula para isso. Isso se justifica? Muito bem. Se eu estou interessado, por exemplo, em descrever a trajetória da Terra ao redor do Sol, a composição interna do nosso planeta não é relevante em primeira aproximação, outra vez, para a descrição desse movimento. Então, o que eu vou fazer é estudar esse movimento como se fosse o movimento de uma partícula sujeita à ação dessa força central. Essas forças de interação que aparecem nesse problema, como eu disse, são forças centrais e elas são forças conservativas. Nós já sabemos que a interação gravitacional é uma interação conservativa. Deduzimos, inclusive, a forma dessa energia potencial. Então, se eu caracterizar as posições dessas partículas pelos seus vetores de posição R1 e R2, aqui eu estou estabelecendo uma origem, Então, a força de interação, a força que 2 sofre por causa da presença de 1, eu sei exprimi-la, é a lei da gravitação universal de Newton, e isso vai ser o produto de uma constante pelas massas desses dois objetos, dividido pelo quadrado da distância entre os dois. Então, eu vou exprimir isso assim. Isso aqui é R2 menos R1 em módulo ao quadrado. Isso aqui é o módulo dessa força. Eu sei que ela aponta, eu vou desenhar essa força, eu sei que ela aponta da massa M2 em direção à massa M1. Aqui está, então, a força que 2 sofre por causa da presença de 1. Se eu quiser escrever isso como uma equação vetorial, o que eu devo fazer? Por enquanto, eu escrevi apenas uma relação que me produz o módulo dessa força. Mas eu quero também escrever uma equação vetorial que me diga ao mesmo tempo qual é a direção dessa força. Como é que eu faço? Certo, a ideia é eu introduzir aqui um vetor unitário que exprima a direção dessa força. E para fazer aparecer um vetor unitário, eu multiplico e divido por... multiplico por R2 menos R1, por exemplo, vetor R2 menos R1 e divido pelo módulo de R2 menos R1. Então, eu vou escrever isso assim.
Agora, com uma equação vetorial, isso aqui é G grande, M1, M2, dividido pelo módulo de R2 menos R1, agora elevado ao cubo, porque vai aparecer aqui R2 menos R1. Vamos ver, essa direção estabelecida por essa expressão está correta? Para onde aponta o vetor R2 menos R1? Quando eu faço a diferença de dois vetores, R2 menos R1, o que eu estou perguntando é qual é o vetor que eu tenho que somar ao R1 para obter o R2. Não é isso? Tá certo? 4 menos 3. O que é obter 4 menos 3? É obter o número que somado ao 3 dá o 4, não é isso? Da mesma forma, R2 menos R1 é o vetor que somado ao R1 vai me dar o R2. Então ele aponta do R1 para o R2. Então ele está apontando ao contrário do que devia. Por isso aparece um sinal de menos aqui. Poderia fazer de outra forma? Claro, poderia. Basta trocar o R1 com o R2. De fato, o módulo de R2 menos R1 ou o módulo de R1 menos R2 são a mesma coisa. Então eu poderia ter escrito isso em termos de R1 menos R2 ao invés de R2 menos R1. Nós sabemos que, como eu disse antes, que essa força é uma força conservativa. O que significa dizer que ela pode ser obtida a partir de uma função energia potencial. Nós obtivemos a função energia potencial para esse caso. A energia potencial, que depende, portanto, de R1 e R2, é menos G M1, M2, dividido pelo módulo de R2 menos R1. E agora, como é que eu escrevo essa equação como uma equação vetorial? Por que eu não escrevo? Porque a energia potencial é um escalar. Essa era uma questão armadilhosa, não é verdade? Era uma armadilha. Patrick ajudou você a não cair nessa armadilha. De fato, você vê que a energia potencial ela não depende individualmente do R1 e do R2. Ela depende do módulo da diferença dessas duas quantidades. Então, eu devo escrevê-la de uma forma mais clara assim. Ela depende da diferença entre esses dois vetores. Na verdade, depende do módulo da diferença. Agora eu estou deixando claro qual é o argumento dessa função. Por exemplo, se eu mudar a origem desse lugar para outro lugar, os vetores R1 e R2 vão mudar. Mas o módulo da diferença não vai mudar. E, de fato, isso quer dizer que a energia potencial não muda, aliás, nem a força muda também, porque quando eu faço essa mudança de referencial, como tudo isso aqui está dependendo apenas de R2 menos R1, não importa qual origem que eu escolha, a diferença entre R2 e R1 será sempre a mesma. Ao invés de mudar a origem, eu posso imaginar que eu translado esse sistema em conjunto para um outro lugar, somando a R1 e R2 um vetor fixo. Se eu faço isso, outra vez, os vetores individuais R1 e R2 vão se alterar. Mas a diferença entre R1 e R2, ou entre R2 e R1, continua sendo o mesmo. Então, eu digo que esse sistema é invariante por translação. Entende a linguagem? Se eu fizer uma translação idêntica para todos os componentes do sistema, a dinâmica dele não se altera. Verdade? Outros sistemas que eu mencionei agora há pouco, que também são objeto desse tipo de estudo, o átomo de hidrogênio. No caso do átomo de hidrogênio, nós vamos ter uma energia potencial que é muito parecida com essa. Eu vou escrevê-la assim, ela é menos uma constante vezes a carga do próton vezes a carga do elétron, ambas iguais a E, né? Símbolo que denota 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, dividido pelo módulo de R2 menos R1. Então, em vários momentos no decorrer desse capítulo, apesar de eu muitas vezes estar olhando, estar focalizando o problema planetário, na verdade, toda a linguagem vai servir para outros problemas se eu fizer a conversão adequada, né? Então, a semelhança entre o problema gravitacional que eu expus aqui embaixo e o problema do átomo de hidrogênio, né, você faz simplesmente trocando GM1 por GM1M2 por KE2. Pronto. Tudo que você obteve para um, você já terá obtido para o outro também.